com alegria que nós temos o privilégio e a oportunidade de entrar em sua casa, e eu gostaria de agradecer a você por isso e rogar a Deus que traga sobre a sua vida e a sua família uma bênção muito especial. Este é um programa da Primeira Igreja Presbiteriana Independente de Marília, o Momento Água Viva, momento em que você pode, através da recepção da palavra e da presença de Jesus em seu lar, ser dessedentado da sede e saciado de toda a fome que muitas vezes toma conta da nossa alma. Por isso eu gostaria de orar com você e depois refletir numa palavra do Senhor ao seu coração, falando do seu grande amor por sua vida. Vamos orar. Pai de amor e graça, eu peço a tua bênção agora sobre essa vida e sobre a minha vida que aqui estou, sobre essa família, a fim, ó Deus, de que a tua bênção seja derramada sobre nós e nós a recebamos, ó Deus, a fim de sermos nesta hora profundamente tomados pela tua graça e amor. Abençoa-nos agora, Senhor, na reflexão da tua palavra. Abençoa este lar, as suas dúvidas, os seus problemas, angústias e temores. Toma as ansiedades nas tuas mãos e supre cada necessidade dessa família agora. Eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe em nome de Cristo. Hoje eu gostaria de deixar uma mensagem da Palavra de Deus com você, que se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, os versos 8, 9 e 10. A minha mensagem é simples e fala sobre a moeda perdida. A moeda perdida é uma parábola ou uma história que Jesus conta para ilustrar uma verdade da vida. E diz assim o texto da palavra de Deus: qual é a mulher que, tendo 10 dracmas ou moedas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Jesus, no capítulo 15 de Lucas, conta 3 parábolas muito interessantes com o propósito de falar que a sua missão foi e é, sobretudo, buscar aquele que estava perdido. A primeira parábola que Jesus conta é da ovelha perdida. Num grupo de 100 ovelhas, uma se perdeu. O pastor deixa as 99 guardadas e vai atrás daquela que se perdeu. A segunda parábola é essa que lemos, da moeda que se perde. Entre 10 moedas, uma se perde. E a Bíblia diz que a mulher que a perde vai atrás desta moeda até encontrá-la. A última parábola que Jesus conta é do filho perdido. Um se perde entre 2. E a Bíblia diz que aquele filho que fora perdido, quando retorna para casa, ele é recebido com alegria e com uma festa. Agora eu gostaria de me concentrar nessa parábola que lemos sobre a moeda perdida. Essa parábola nos fala, em primeiro lugar, do grande valor que nós temos para Deus. Sim, quando a parábola nos fala sobre uma mulher que tinha 10 moedas e perde uma, é bem provável que esteja nos falando a respeito de um ornamento que essa mulher tinha, um ornamento que ela usava, e neste ornamento havia 10 moedas que faziam com que ele fosse um belo e com que ela gostasse muito. Provavelmente também algumas pessoas que estudam a Bíblia com bastante critério, sugerem que pode ser que fosse um tipo de uma grinalda, que ela tivesse usado este ornamento no seu casamento. Talvez o valor deste ornamento para essa mulher não fosse tanto o valor monetário,
Essas 10 moedas talvez não valessem tanto, mas fato é que havia um valor sentimental, um valor que estava enchendo e enchia o seu coração de alegria por ter aquele ornamento, aquela peça. E quando ela vê que parte daquela sua peça ornamental, que ela guardava com carinho e havia se perdido, ela procura até encontrá-la. Assim é conosco também. O nosso valor para Deus é um valor inestimável. E o valor que temos para Deus não é um valor de utilidade monetária, é um valor de relacionamento. Deus nos valoriza porque nos ama. Deus nos valoriza porque nos quer. Não porque vê em nós alguma utilidade apenas, mas porque Deus nos ama. Por isso nos valoriza. Jesus valoriza você. Você tem valor para Deus. No meio de todas as dificuldades que eu e você enfrentamos, em algumas delas somos tentados a dizer que não temos valor algum. Não é verdade. Jesus nos valoriza. Eu costumo dizer que este valor que Deus nos dá é semelhante ao valor de uma nota. Digamos que se eu tivesse aqui comigo agora uma nota de R$100, suja, velha, um pouco rasgada, talvez até mesmo manchada por alguma substância, e se eu oferecesse a você, provavelmente você diria que desejaria pegar essa nota e ficar com ela. Por quê? Porque ela continua tendo valor. Mesmo que você esteja manchado pelo pecado, mesmo que você tenha feito coisas dignas de repreensão, mesmo que você tenha se envolvido em alguma circunstância que lá no fundo do seu coração esteja dizendo que você é alguém sem valor, eu gostaria de dizer a você, mesmo assim você não perdeu o seu valor para Deus. Deus continua amando você. E Deus continua amando você tão intensamente que a Bíblia diz que o preço que Deus paga pelo resgate de todos aqueles que creem e se arrependem dos seus pecados, creem em Jesus e se arrependem dos seus pecados, é a morte do Senhor Jesus na cruz do Calvário. A morte do seu próprio Filho. E a Bíblia diz que a prova maior do amor de Deus pela minha vida e pela sua vida é que, sendo nós ainda pecadores e não tendo nenhum tipo de intento de buscar a Deus, Ele entregou o seu Filho por nós. E diz ainda a palavra que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, o único Filho que tinha, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O amor de Deus por você é um amor inquestionável e inestimável. Deus ama você, por isso Ele te valoriza. Mas há uma outra lição nesse texto que eu gostaria de deixar com você agora. A Bíblia diz que esta mulher, quando perde essa dracma que lhe era tão valorosa, essa moeda que lhe era tão valorosa, o que ela faz? Ela sai à procura dessa moeda. Jesus também, Ele te procura até encontrar você. Talvez te encontre em situações muito difíceis, porque a Bíblia diz que essa mulher tem que acender uma luz, ela tem que varrer a sua casa e vai procurando nos cantos mais escuros com aquela lamparina, talvez, com aquela lanterna, e passando a vassoura, e junto com a vassoura lixo, junto com a vassoura vem sujeira, mas de repente ela encontra aquela peça que ela procurava, aquela moeda, talvez no meio da sujeira, talvez num lugar escondido, escuro, mas quando ela acha, ela tira aquela peça do meio de todo o lixo, e a Bíblia diz que dá inclusive uma festa, chama as amigas, reúne os vizinhos e faz uma festa. Jesus procura você e é fato que muitas vezes nós somos encontrados por Deus em meio ao lixo deste mundo. Quantas pessoas permitem
que o seu encontro com Deus se dê no meio de situações difíceis, talvez no meio de situações ou circunstâncias, em meio a circunstâncias de muita angústia, de muita dor, talvez até mesmo de muito pecado, no meio do lixo, da sujeira, talvez no meio de uma escuridão, da escuridão da alma, da escuridão da sua existência. Ali ela tem um encontro com Deus. Muitas vezes o nosso encontro com Deus se dá nessas circunstâncias difíceis, mas o fato é que Deus nos procura até nos encontrar. Gosto muito, ao ler as Escrituras, de, por exemplo, perceber que quando o homem peca, lá em Gênesis capítulo 3, a pergunta que Deus faz a este homem que havia pecado é a seguinte: a primeira pergunta é: onde estás? Essa continua sendo a pergunta de Deus a nós. Onde você está? Por que está se escondendo? Por que está fugindo de mim? E Deus a nossa procura. E talvez você pense: eu tive um encontro com Deus. Mas esse encontro que você teve com Deus certamente foi promovido pelo próprio Deus, porque é Ele quem está à nossa procura. E nós, não. A Bíblia diz que nós não estamos à procura de Deus. É Deus quem vem onde estamos, nos procurando até nos encontrar. Mas além da lição de que Deus nos valoriza, além da lição de que Deus nos procura diligentemente, é a intenção de Deus achar você, ainda que seja no meio da sujeira ou da escuridão. É também de Deus o ato de celebrar a nossa chegada. Deus celebra a nossa vinda até Ele. Deus se alegra com a nossa vinda. Às vezes, em alguns ambientes, em alguns grupos, é preciso que nós façamos alguma coisa que prove o nosso valor, a fim de que sejamos aceitos nesse grupo. Mas com Deus não é assim. Além dele nos valorizar, nos procurar diligentemente, a Bíblia diz que Ele celebra a nossa chegada, que Deus se alegra com a nossa chegada. Há muitas pessoas que temem ir até Deus pensando que não são dignas. De fato, nenhum de nós somos dignos da presença de Deus. Mas a Bíblia nos estimula a buscá-lo. Por quê? Porque a palavra de Deus nos diz que Deus nos recebe. Aproximemo-nos com sincero coração, diz a palavra de Deus. A Bíblia diz que nós podemos nos achegar a Ele com confiança. Jesus faz um convite: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. A palavra de Deus diz que todo aquele que vem a mim, são palavras de Jesus, de modo nenhum lançarei fora. Ou seja, quando nós vamos até Deus, Ele nos acolhe, Deus nos recebe. Mais do que isso, Ele celebra a nossa chegada. Eu espero que você tenha entendido essa palavra de Deus ao seu coração. Você tem valor. Deus procura você diligentemente e Deus te acolhe com uma celebração pela tua chegada até Ele. Busque a Deus e você o encontrará. Busque a Deus e você terá um encontro verdadeiro com Ele, em nome de Jesus. O meu convite é para que você esteja conosco em nossa igreja. A primeira igreja presbiteriana independente de Marília fica na rua 4 de abril, número 551. Aos domingos, os nossos cultos acontecem pela manhã, às 10 horas e 20 minutos, e no período da noite, às 19 horas. Você ali pode certamente chegar e receber e ser recebido com um ambiente muito semelhante a esse da parábola, com alegria e festividade. Que Deus abençoe a sua vida. Quero ainda orar por você, em nome de Jesus. Pai Santo, abençoa essa vida, essa família, com a Tua presença e a Tua salvação. É a minha oração nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe poderosamente
Fique na paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a